levantamento de determinadas informações na literatura, para em seguida a gente poder verificar lacunas do conhecimento. Então, se eu faço um levantamento, eu verifico as lacunas e dos desfechos que a gente pode ter a partir dessas revisões é nós desenvolvermos estudos científicos para preencher aquela lacuna do conhecimento. Então, essa pode ser uma das funções das revisões, né? Tanto as revisões sistemáticas quanto as revisões integrativas. A gente falou também rapidamente sobre os tipos de estudos, né? Falei um pouquinho sobre os estudos experimentais, falei também sobre alguns estudos observacionais, né? Rapidamente sobre os estudos de coorte, os estudos de caso-controle e os estudos transversais. Né? Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais dentro do que a gente consegue fazer sobre esses estudos. Nós recebemos lá na nossa atividade da aula 1, nós recebemos 98 contribuições. Então, é mais ou menos a quantidade de pessoas que estavam aqui na nossa primeira aula. Então, recebemos 98 contribuições. Eu, de propósito, eu fiquei insistindo com vocês o tempo inteiro durante a aula e também nos e-mails, né? E algumas pessoas também que me mandaram e-mails lá no grupo de WhatsApp, fazendo perguntas, eu sempre insistindo para a gente focar na estratégia PICO, conforme eu apresentei para vocês, o PICO, para estudos experimentais. Eu vou explicar para vocês por que eu fiz de propósito isso. A maioria das pessoas que submeteram a atividade, elas seguiram essa orientação. Elas fizeram um delineamento, fizeram propostas de estudos experimentais, né, que serviriam como pesquisas primárias para suas revisões, né? Então, a maioria seguiu essa orientação, alguns não seguiram, então ficaram confusos. Botavam a Silvio, eu fiz aqui, mas no meu estudo não tem controle, meu estudo não tem intervenção, meu estudo não tem desfecho, então teve uma bagunça ali, mas a maioria seguiu essa orientação. O que eu vou fazer agora, não deu tempo de terminar, porque nós tivemos ontem mais de 40 submissões ontem, né? Então não tinha como organizar tudo hoje, eu não consigo responder cada uma delas, mas eu estou organizando esses exercícios em grupos. Então vocês vão receber as respostas em grupo. Então um grupo vai receber lá algumas orientações, outro grupo vai receber as orientações por proximidade. Então talvez amanhã, no final do dia, eu já consiga ter feito isso e se eu não conseguir fazer até amanhã, no sábado, com certeza vocês vão receber esse e-mail. Então, nós vamos ter uma outra atividade, que eu vou comentar com vocês aqui hoje, mas não vou nem enviar o link da atividade para vocês, antes de enviar o feedback da atividade 1, porque vai depender de vocês olharem primeiro o feedback da atividade 1 para vocês começarem a desenvolver a atividade 2, que é a saturação da tabela PICO, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Né? Então, até no sábado, fiquem atentos, vocês vão receber esse feedback. Então, vou pegar, por exemplo, lá, o grupo de pessoas que fizeram um delineamento de estudos experimentais, eu vou dar orientações específicas para esse grupo. Eu vi que algumas pessoas fizeram um delineamento de estudos observacionais. E aí, como nós não discutimos a fundo estudos observacionais, eu fiquei focando nos estudos experimentais, as pessoas que fizeram delineamento de estudos observacionais, elas ficaram confusas, né? E aí eu vou fazer orientações apenas para esses grupos. Silvio não conseguiu responder. Eu já fechei ontem, Marisol. Algumas pessoas no grupo de WhatsApp, eu até olhei na hora. Eu lembro que a Fernanda, né, eu estava lá com a planilha aberta, a Fernanda colocou uma pergunta no chat, aí eu falei, Fernanda, eu não lembro mais aqui outra. É da Herpes Zoster. Fernanda, seu trabalho é da Herpes Zoster. Aí já olhei o trabalho dela, perfeito, não tinha nenhuma. Ela fez lá um estudo perfeito, né, com a população correta, a intervenção correta, tinha um controle, tinha o desfecho bem descrito, então já dei feedback para ela na hora. Então, a primeira coisa que eu vou começar falando com vocês foi uma questão que
surgiu aqui durante a aula, né, no chat, alguém fez uma pergunta aqui, e eu preparei uma tabela aqui para mostrar para vocês, né, porque eu espero que fique claro para vocês porque eu insisti tanto em a gente focar nos estudos experimentais. Como a gente falou, a gente viu naquele vídeo lá de brincadeira do método científico, o método científico, ele é um método experimental. Então, se eu quero fazer um estudo muito forte, um estudo robusto, né, um estudo científico robusto, minha primeira opção, ou seja, a melhor opção, seria um estudo experimental. E aí nós podemos utilizar lá os estudos, os ensaios clínicos, tem os estudos chamados de quase experimentais, né? Por exemplo, eu falo muito sobre os estudos de antes e depois, que a gente utiliza muito. É um estudo, não dá tempo de a gente discutir aqui, mas como a gente está focando aqui em segurança do paciente, os estudos antes e depois, eles são muito apropriados para estudos em segurança do paciente, em cultura de paciente. Por exemplo, eu faço um mapeamento da cultura de segurança em uma instituição, verifico como está a cultura de segurança, aplico estratégias para melhorar a segurança do paciente, para melhorar, dar informações para os profissionais, e depois eu verifico novamente a cultura de segurança. Então, isso é um estudo antes e depois. Esse é chamado de estudo quase experimental. Ele se aproxima dos estudos experimentais, mas tem algumas questões. Eu lembro que algumas pessoas colocaram aqui no chat e também fizeram delineamentos voltados para a área da educação, que eu vi esses estudos lá. Então, pensando em estratégias educacionais. Então, faço um mapeamento lá por exemplo, da satisfação dos estudantes com a metodologia que a gente está utilizando, de aulas presenciais e tal. Eu mudo a minha estratégia de ensino e depois eu faço uma outra verificação com os estudantes, para ver se eles gostaram mais ou menos da nova intervenção. É um estudo antes e depois. É um estudo chamado de quase experimental. Né? Para esses grupos de estudos experimentais e quase experimentais, a estratégia PICO ela funciona perfeitamente da maneira como a gente definiu. O P, o I, o C e o O. Então, a gente vai ter essa tranquilidade. E a estratégia PICO, ela foi desenvolvida de maneira original para se fazer pesquisa, revisão de estudos experimentais. Quando nós utilizamos, eu vou mostrar para vocês, para fazer a revisão de outros tipos de estudos, nós fazemos adaptações na estratégia PICO. Então, didaticamente, me parece mais apropriado nós aprendermos da maneira como foi definida originalmente, ou seja, a estratégia PICO para levantamento de bibliografia de estudos experimentais, e a partir disso a gente segue para entender as adaptações da estratégia PICO. Eu vou mostrar para vocês a tabela aqui, por exemplo, quando a gente trata de estudos transversais, a estratégia PICO é totalmente descaracterizada. Então, algumas pessoas propuseram lá no exercício estudos que são transversais. Então, elas vão ter dificuldade mesmo, elas estão aprendendo a estratégia PICO, mas já pensando em fazer levantamento de estudos que não são aqueles para os quais a estratégia foi proposta. Algumas pessoas estão falando aqui do grupo de WhatsApp, no chat. A gente mandou um e-mail após a primeira aula, na quinta-feira. A participação no grupo de WhatsApp não é obrigatória. Então, a gente mandou um e-mail lá explicando que não era obrigatório, então ninguém precisa ficar preocupado, né, lá de não estar no grupo de WhatsApp. Eu acho que é mais um canal. Por exemplo, eu vou até sugerir no e-mail, quando eu enviar o feedback da atividade 1, algumas pessoas não conseguiram fazer a atividade adequadamente. Eu vou colocar essas pessoas em um grupo, é uma minoria. Então, tem um grupo pequeno de pessoas que, por exemplo, copiaram os exemplos que eu dei lá no exercício. Então, no exercício eu dei lá, por exemplo, a questão da campainha, né? A campainha no leito, a campainha individual no leito ou a campainha única por enfermaria.
teve gente que pegou esse exemplo e submeteu esse exemplo. Então, pegou o exemplo inteiro da maneira como eu coloquei e submeteu como atividade. Então, não é essa a ideia. A ideia é que a própria pessoa pensasse na sua busca, no estudo que quer buscar na literatura e fizesse esse delineamento. Algumas outras pessoas colocaram coisas que não combinam, não fecham. A estratégia Pico não fecha, eu não consigo classificar em nenhum tipo, nem como estudo experimental, nem como estudo quase experimental e nem como estudos observacionais. Então, eu vou dar uma sugestão depois, durante a semana, que essas pessoas entrem em contato, né? Porque aí eu não consigo nem dar um feedback. O feedback que eu vou dar é que eu não, o exercício não foi satisfatório. Se as pessoas quiserem, a gente pode conversar um pouquinho mais e esclarecer essas dúvidas. Vou compartilhar já a minha tela com vocês. Tela inteira, acho que é isso. Isso. Aparece para vocês a tela? Para mim não está aparecendo aqui. Não, vou cancelar. Parar o compartilhamento. Não imagina. Isso. Então, vocês conseguem ver, eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu voltar aqui no exercício. Agora está normal. Então, eu mostro para vocês aqui, se tiver algum problema, se não estiver aparecendo para vocês a mesma tela que eu vou estar falando, vocês me avisem no chat. Eu consigo ver o chat aqui, aí eu ajusto aqui. Mas eu estou mostrando para vocês aqui uma tabela, né, aqui no PowerPoint, em que eu mostro aqui alguns exemplos. No próximo slide, aquele que eu mostrei para vocês agora há pouco, já tem os exemplos. E eu tenho aqui em cima, nas colunas, tenho aqui o P, a população, o I de intervenção. Essa intervenção pode ser uma intervenção ou uma exposição. A gente vai chamar de intervenção, por exemplo, quando a gente tem um estudo experimental. Como eu falei, se eu faço lá um estudo, aquele que a gente falou, o ensaio clínico com a papaina. Fazer promoção, né, de tecido de granulação utilizando a papaina e comparar com o ácido graxo essencial, eu tenho ali uma intervenção, que é a utilização da papaina. Em outros estudos, eu vou tomar cuidado aqui para não falar as propostas de vocês, que eu li muitas, então ficam na minha cabeça, mas eu falei aqui na semana passada, quando eu pego lá pacientes, por exemplo, eu quero verificar pneumonia associada à ventilação mecânica. Ninguém colocou nada parecido com isso. Não sou eu que decido os pacientes que vão ser entubados, que vão para a ventilação mecânica. Eu apenas observo os pacientes e separo eles em dois grupos. Um grupo de pacientes que precisaram ser entubados e um grupo de pacientes que não precisaram ser entubados. É um estudo observacional. Então, nesse caso aqui, a gente não chama de intervenção. O fato de o paciente ter sido entubado, como não foi uma escolha minha, eu não chamo de intervenção, eu chamo de exposição. Ele foi exposto, não fui eu que decidi, né, realizar essa intervenção no paciente. Nós temos lá no C, pode ser um controle. Então, no caso da papaina, eu tenho um controle, eu utilizei a papaina, que é a intervenção nova, e tenho o controle, que vai ser a terapêutica mais comum. Então, isso eu tenho controle. No caso de um estudo observacional, pensando lá nos pacientes com ventilação mecânica, que foram entubados, evoluindo para a ventilação mecânica, eu tenho uma exposição e eu tenho um comparador, né? Quem vai ser meu comparador? O grupo de pacientes que não foram entubados, não tiveram intubação orotraqueal. E, finalmente, nós temos o desfecho,
né? E eu vou colocar aqui 4 exemplos para vocês, vou discutir esses 4 exemplos. E vou adicionar aqui, no próximo slide, uma outra coluna, que eu vou dizer para vocês que tipo de estudos a gente vai obter em cada um desses exemplos. Se eu vou obter estudos experimentais ou estudos observacionais. Então, deixa eu passar lá. Mudou aí para vocês o slide? Alguém coloca aqui no chat. Sim, sim. Então, vamos lá. Coloquei aqui, ó, a última coluna é o tipo de estudo, é o que a gente chama de delineamento. Então, vocês já fizeram lá, a maior parte de vocês já fez um delineamento lá. Mesmo muitos nem perceberam que a Ercília que não está vendo, Ercília, vai aqui no meu nome, procura meu nome, e aí vai ter no meu nome, vai lá aqui do lado do canto direito da tela, vai ter um alfinete no meu nome. Você clica lá no alfinete que aparece a apresentação. Ou se não der certo, você sai e entra, sem problema nenhum. Então, a gente vai colocar aqui, muitos de vocês nem têm noção sobre isso, né? Sobre que delineamento vocês fizeram, mas vocês já fizeram um delineamento. Quando vocês construíram a tabela Pico, vocês já definiram lá que tipo de estudo que vocês vão recuperar na estratégia Pico. Então, por isso que eu falei que a maioria de vocês, quando realizar a estratégia Pico, vai obter estudos experimentais. Alguns outros vão obter estudos observacionais, sejam estudos de coorte, ou sejam estudos de caso-controle e alguns estudos transversais. Então, vamos ver como funciona a estratégia Pico para cada um desses tipos de delineamento, cada um desses tipos de estudos. E aí, é isso que eu vou pedir para vocês, uma das coisas que eu vou pedir para vocês no exercício, para vocês marcarem lá que tipo de delineamento vocês vão obter com aquela estratégia Pico que vocês fizeram. Se vocês vão obter com a estratégia de vocês estudos, ensaios clínicos randomizados, estudos experimentais, se vocês vão obter estudos de caso-controle, estudos de coorte ou estudos transversais. Então, vamos pensar aqui nesses exemplos. No exemplo 1, a minha população são pacientes com tosse. Então, vou ter lá uma amostra de paciente com tosse e eu vou realizar uma intervenção, que é a administração de antitussígenos nesse paciente. Vou ter um controle, ou seja, vai ter um grupo de pacientes que não vai receber os antitussígenos, medicamentos contra a tosse. Eles vão receber um placebo, pode ser lá uma água com açúcar. Então, um grupo vai receber os antitussígenos, outro grupo vai receber um placebo. Qual o desfecho que eu vou verificar nesses pacientes? A supressão da tosse. Então, vou ver lá no grupo de pacientes que receberam o medicamento, eu vou verificar quantos desses mantiveram a tosse e quantos tiveram a supressão da tosse. No grupo de pacientes que não receberam o antitussígeno, que receberam o placebo, eu vou também verificar quantos tiveram a supressão e quantos mantiveram a tosse. Então, esse é o meu desfecho. Esse delineamento aqui é um delineamento experimental puro, né? Aquele é o estudo experimental assim com maior força de evidência. É um ensaio clínico randomizado, né? Então, seria um ensaio clínico randomizado com duplo cegamento. Então, os pacientes, quando eles estiverem tomando o medicamento, eles não sabem se eles estão tomando o antitussígeno ou o placebo. Porque se eles souberem que eles estão tomando, isso pode interferir no estudo. O profissional que estiver administrando, ele também não deve saber o que ele está administrando. Ele está administrando medicamento, ele não sabe se aquele grupo de pacientes que ele está administrando, se os pacientes que estão sob os cuidados dele, se fazem parte do grupo experimental ou do grupo de placebo. A gente chama isso de duplo cegamento. Os sujeitos da pesquisa são cegados e quem está aplicando a intervenção também é cegado. Só quem sabe é o pesquisador, mas o pesquisador não está envolvido lá na administração. Algumas literaturas sugerem que o próprio pesquisador seja cegado.
que o pesquisador que está no controle, ele também pode ter alguma interferência no estudo. Então, o estudo sugere que o próprio pesquisador principal ele seja cegado sobre esse processo e só o estatístico tenha todas as informações. Porque como o estatístico não está envolvido naquele processo ali clínico, então só o estatístico teria todas as informações. Então, vocês vão comparar isso aqui com a estratégia PICO de vocês e vocês vão classificar se a estratégia que vocês propuseram se é um estudo clínico ou não. Eu já dei spoiler aqui, né, que a maioria de vocês propôs estudos que se adequam a esse delineamento. Então, esse é o único estudo experimental aqui nessa tabela. Os outros 3 exemplos, eles são estudos observacionais. Então, aqui o segundo exemplo, eu tenho crianças, né? Então, a minha população é formada por crianças. A minha intervenção, que nesse caso é uma exposição, né? Eu vou pegar pacientes crianças com deficiência visual, né? Então, a exposição é ter deficiência visual. Então, vou separar um grupo de crianças que possuem deficiência visual. Qual vai ser o meu comparador? Um grupo de crianças sem deficiência visual. Vou comparar esses dois. E qual vai ser o desfecho que vou observar nessas duas populações? O processo de aprendizagem. Então, vou ver como foi a aprendizagem no grupo de crianças com deficiência observacional e no grupo de crianças sem deficiência visual. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu fiz uma intervenção nessas amostras? Escreva aí no chat. Eu fiz alguma intervenção? Ninguém, gente? Eu peguei essas crianças e propus alguma intervenção nelas? Isso, agora apareceu aqui. Não, né? Então, isso não pode ser um estudo, não pode ser um estudo experimental, né? Então, é um estudo observacional. Eu apenas classifico os pacientes, né? A minha população, na verdade, eu vou classificar essa população em 2 grupos, com deficiência e sem deficiência. Então, eu vou observar os 2 grupos, por isso que é um estudo observacional. Aí vocês podem me perguntar, Silvio, você quer dizer então que só os estudos experimentais são válidos? Não, os estudos observacionais bem feitos, eles têm sim uma importância muito grande, tem um valor, né, muito grande na literatura científica. Né? E nesse caso aqui, como eu falei, o meu estudo vai ser um estudo de coorte, o estudo longitudinal, o estudo de coorte é um estudo prospectivo, né? Ou seja, eu pego os meus 2 grupos, né, da minha amostra, a minha amostra de crianças com deficiência e a minha amostra de crianças sem deficiência, e começo a acompanhar esses 2 grupos a partir de hoje. Eu vou acompanhando durante 1 mês, durante 1 ano, durante 2 anos. Então, é para frente, é de hoje para frente. Então, é um estudo de coorte. Um estudo de caso-controle é um estudo retrospectivo. Ou seja, eu não estou mais acompanhando as crianças. O que eu tenho são os resultados daquelas crianças. Eu tenho lá registros do processo de aprendizagem das crianças, que eu não sei essas crianças se elas têm deficiência ou não, eu vou lá e classifico. Pego lá o registro escolar e vejo lá quais crianças eram deficientes visuais, quais não eram deficientes visuais, e começo a analisar o histórico dessas crianças. Então, eu olho para trás, eu não tenho mais como acompanhar e como verificar. Se eu tiver dúvida sobre algum dado daquela criança, eu não vou ter como saber, né? Porque as crianças não estão mais sobre o meu controle. E aí, eu vou citar para vocês uma colega minha, há alguns anos, insistiu muito, né? Vamos fazer um estudo de caso controle e tal. Eu falei, poxa, mas eu acho que a gente precisa aprender um pouco mais. Eu ainda não me sinto seguro para fazer. Como ela insistiu muito, uma pessoa que eu gosto muito, a gente fez. A gente queria verificar, né, a incidência da hipotermia. A incidência da hipotermia
nos pacientes em terapia intensiva para as disfunções orgânicas na sepse. Gente, uma trabalheira. Então, fizemos o projeto, enviamos para o Comitê de Ética, foi aprovado no Comitê de Ética. É um estudo de caso controle, ou seja, retrospectivo. A gente dependia dos registros. Já fizemos todo o projeto foi aprovado no Comitê de Ética. A Andréia, se a Andréia estiver aqui, né? A Andréia é chefe do CTI, a Andréia vai lembrar disso, né? Quando fomos coletar os dados, a gente tinha dificuldade, porque as pessoas não registravam a hipotermia. Então, a gente não encontrava muito hipertermia registrada, mas poucas informações sobre a hipotermia. Não conseguimos fazer nada, gente. Depois de uma trabalheira, isso eu estou falando sobre o estudo mesmo lá, não é revisão. A gente fez o estudo mesmo, preparamos um projeto, foi aprovado no Comitê de Ética e perdemos esse tempo inteiro, que não foi perda, porque nós aprendemos, mas só que nós aprendemos tendo esse resultado ruim, porque nós não conseguimos uma amostra, analisamos um número de pacientes muito grandes, mas não conseguimos obter os dados sobre a hipotermia que a gente precisava para o nosso estudo. Nós não previmos essa falta do registro. O ideal seria, então, que a gente fizesse o quê? Que a gente fizesse um estudo prospectivo, ou seja, que a gente pegasse aquele momento lá do tempo e a gente começasse nós mesmos, como pesquisadores, a verificar a temperatura dos pacientes, para a gente saber quem teve hipertermia e quem não, hipotermia, ou quem não teve hipotermia. Vamos lá para o próximo exemplo, o terceiro exemplo. Nossa população vão ser pacientes adultos. A intervenção, ou a exposição nesse caso, né, porque não é uma intervenção, vão ser os hábitos de fumar. Então, vou pegar os pacientes, vou verificar os hábitos de fumar deles, se esse paciente, quantas vezes ele fuma, quantos cigarros ele fuma por dia, quantos maços ele fuma por dia, e o meu comparador vão ser pacientes que não fumam, pacientes sem o hábito de fumar. O desfecho seria a tosse. Eu vou verificar nos dois grupos a incidência de tosse, ou seja, quantos pacientes no grupo que fuma vai desenvolver a tosse, quantos pacientes no grupo que não fuma vai desenvolver tosse. Novamente, esse tipo de estudo aqui é um estudo longitudinal. Os estudos longitudinais, como eu falei lá na semana passada, são aqueles estudos em que eu preciso fazer mais de uma medida, de uma aferição aos pacientes. Para eu saber se esses pacientes vão desenvolver a tosse ou não, preciso acompanhá-los. Acompanho eles uma semana, não desenvolveu tosse. Acompanho 2 semanas, vou acompanhando durante um certo tempo. O tempo que a gente vai observar esses pacientes depende de cada tipo de estudos. Então, tem estudos... Lucas está aqui, Lucas Malta. Lucas foi meu aluno, né, lá na escola Ana Nery, quando eu era professor substituto. Lá na época, né, Lucas teve umas alunas lá que a gente fez, né, estudo longitudinal, fizemos lá bem legal. E a gente verificava lá a incidência de hiperglicemia nos pacientes. Isso, como tem muitos anos, né? Acho que 2015, 2014, alguma coisa assim. Aí eu fui perguntar a uma professora da Unirio, professora Luciane Velasco, professora, qual o tempo eu utilizo? Ela falou, Silvio, esses pacientes demoram muito tempo para apresentar hiperglicemia. Não, demora muito tempo não. Eles podem ali apresentar hiperglicemia em 12 horas após a internação. Então, esse paciente não precisa avaliar esse paciente durante um mês, né? O paciente internou, começa a avaliar, em 1 dia, 2 dias, ele já pode ter o desfecho, já pode desenvolver a hiperglicemia, né? Então, a gente fez esse estudo lá, foi eu esqueci o nome, Lucas, daquele trabalho lá que se fazia lá, todo o período que vocês faziam lá na escola, né? Então, o DSS, o que escreveu aqui, então, foi o DSS das meninas lá. E, nesse caso aqui, nós fizemos um estudo de coorte, né? Um estudo prospectivo, mas a gente pode também fazer um estudo retrospectivo, um de caso controle. Um estudo também observacional. E o último caso, como eu falei, alguns de vocês já partiram fazendo esse delineamento aqui. No exemplo 4,
que eu peguei aqui, por exemplo, a minha população é um município. Então, por exemplo, a minha população é um município do Rio de Janeiro. É um estudo ecológico que a gente chama, né? Eu pego lá um grupão de pessoas, não me interessam as pessoas individualmente. Pego lá um município do Rio de Janeiro e faço uma enquete, um survey, né? Faça um survey e bota aí na internet, lá no Facebook e no Instagram. Quem teve tosse nos últimos 15 dias? O pessoal vai lá e bota eu. Eu faço esse survey, né? Faço esse levantamento, faço uma única medida e vejo quantas pessoas vão me relatar que desenvolveram tosse, apresentaram tosse nos últimos 15 dias. Esse a gente chama de estudo transversal, né? Aquele que eu faço apenas uma única medida. Então, ele me dá um retrato, né? Enquanto o estudo longitudinal, ele me dá um filme, né? Eu acompanho esses pacientes ao longo do tempo. Os estudos transversais, eles me dão um retrato. Eu faço aquela medida, só vou saber que eu tive lá, por exemplo, 50 mil pacientes que me relataram, 50 mil pessoas que relataram a presença de tosse nos últimos 15 dias, né? Isso aqui, para a gente aqui não importa, mas esse tipo de estudo é chamado de estudo de prevalência, né? Estudo transversal de prevalência. Alguns de vocês já fizeram um delineamento que se encaixa nesse tipo aqui, por isso que ficaram em dúvida. Ficaram falando lá, colocaram atividade, mas botaram aqui, não, no meu... alguns colocaram uma intervenção. Eu olho e falo assim, não, isso aqui é um estudo transversal, não tem como ter uma intervenção, não tem como ter uma exposição, porque o delineamento é um delineamento de estudo transversal. Então, vocês vão marcar lá na atividade 2 que tipo de estudo vocês delinearam, né? Aí vamos aqui, para a gente terminar essa parte aqui e seguir, vamos ver aqui o chat. Eu tinha visto uma pergunta aqui sobre a estratégia pico. Deixa eu encontrar aqui. Aqui, achei. Alguém fez uma pergunta sobre a estratégia pico. Se fosse criança com deficiência visual corrigida e criança sem deficiência, seria a mesma coisa. Então, a exposição seriam crianças com a deficiência corrigida e de crianças sem a deficiência corrigida. É a Tati, né, Tatiane, que fez essa pergunta. Acho que é isso, né, Tati? Você pegaria um grupo, seriam crianças com o seu grupo, sua população de intervenção, seriam crianças com deficiência visual corrigida, e o seu grupo de controle, né, de comparador, seriam as crianças sem a deficiência visual corrigida. Eu acho que essa foi... Isso. Aí a Rosane está falando aqui, Rosane, obrigado. A Rosane está dizendo que nas bases de dados só é possível pesquisar diretamente com a expressão do acrônimo PICO. É verdade. Por isso que eu insisti tanto que a gente seguisse lá o P, I, o C e o O. Mesmo que a gente utilize essas alterações, né, na estratégia PICO, a gente precisa entender a estratégia original. A segunda parte, então a primeira parte da atividade 2 vai ser vocês tentarem entender, né, e vocês vão conseguir fazer isso, dizer qual tipo de estudo vocês vão recuperar na busca de vocês. Se vocês vão recuperar estudos experimentais, se vocês vão recuperar estudos observacionais. Então, essa é a primeira parte. E então, essa tabela PICO, ela serve para a gente organizar os descritores em saúde, que eu vou mostrar para vocês ali em uma janelinha já, né? Então, nessa tabela aqui, eu só vou organizar, nós vamos organizar a estratégia PICO que vocês já fizeram no delineamento. Essa tabela eu vou enviar para vocês, é um arquivo do Word, eu vou enviar para vocês por e-mail, para vocês poderem preenchê-la, vocês vão saturar a tabela PICO de vocês. Então, essa parte aqui do cabeçalho, Marcos, depois eu te digo o curso é um curso de revisão sistemática, lá do Instituto Joana Briggs, bem legal. Depois você me manda uma mensagem privada para me lembrar
que eu te mando os detalhes. Você entra e você vira lá, eles continuam se comunicando com a gente o tempo inteiro. Então, eles mantêm um vínculo com os egressos. Então, essa parte aqui do cabeçalho, isso aqui não é nem tão importante, isso aqui é da minha parte mesmo, que eu coloquei, então sempre coloco, eu utilizo essa tabela com os meus alunos, né? Quem trabalha com graduação sabe que a gente tem muita dificuldade de desenvolver estudos, né? Muitas instituições nos dão um único semestre para fazer um TCC, né? Então você elaborar um projeto e executar o projeto em um semestre é praticamente impossível. Então a gente faz o quê? Revisão integrativa. Pega lá, faz o delineamento de uma estratégia pico e faz as buscas. Eu utilizo essa tabela, montei essa tabela para estudar com os alunos. Eu compartilho com eles lá no Google Drive e a gente vai saturando a tabela juntos. Então, esse cabeçalho aqui, para mim, é bem didático. A gente coloca aí qual é o propósito da pesquisa, qual foi a pergunta pico. Então, vocês lá, o último item do exercício, eu pedi para vocês escreverem a pergunta pico de vocês. Então, eu coloco aqui, porque ela nos esclarece muito. Aqui embaixo, os critérios de inclusão, o terceiro item do cabeçalho. Então, a gente coloca aqui se eu vou buscar textos completos, disponíveis, né? Não é o mais adequado, né? Mas na revisão integrativa a gente até aceita isso. A Paula já colocou aqui, obrigado, Paula, o nome do curso. Então, na revisão integrativa, a gente até aceita uma busca utilizando apenas os textos completos, mas em uma revisão sistemática, não. Em uma revisão sistemática, a gente tem que colocar todos os textos que a gente encontrar. Ah, Silvio, mas eu encontrei um artigo que é pago. Segundo a metodologia da revisão sistemática, a gente deve conseguir aquele artigo, mesmo ele sendo pago. E aí eles sugerem, por exemplo, se a minha instituição conseguir comprar, a gente compra. Se a instituição não conseguir comprar, eu envio um e-mail para o autor. E digo para o autor, olha só, estou fazendo uma revisão sistemática, seu artigo entrou e eu preciso dele, não tem como comprar. Né? Mas a gente deve obter todos esses artigos, independente de eles estarem disponíveis ou não. Apareceu na minha busca, eu devo incluí-lo. Então, o idioma, se a gente vai utilizar inglês, português e espanhol, geralmente com os alunos eu faço inglês, português e espanhol, utilizo artigos nos 3 idiomas, e aqui o período que a gente vai utilizar, né? Se vão ser 5 anos, se vão ser 10 anos, né? Às vezes você coloca lá, vai fazer uma revisão, você coloca nos últimos 5 anos, você não encontra nenhum artigo, porque não houve publicação científica naquele tema durante aqueles 5 anos. Você precisa aumentar o seu período, a sua janela de busca, coloca aí 10 anos, aí aparecem lá vários artigos. Então, nessa tabela aqui, a gente vai colocar, então, a população, né? Que tipo de população? Então, vamos supor aqui, quem colocou lá, população, estudantes de graduação, vai escrever aqui, estudantes de graduação. Por isso que eu fiz aquele exercício com vocês, é porque eu já estava pensando nessa tabela. Então, quem colocou lá, estudante de graduação como população, vai escrever aqui. Qual foi a intervenção? Simulação realística. Essa vai ser a minha intervenção. Qual vai ser o meu controle? Aula normal. Aula expositiva. Qual vai ser o desfecho? A satisfação. Então, essa seria uma estratégia pico. É um estudo quase experimental. Então, tem lá... Deixa eu completar aqui. Ao invés de ser paciente, vou colocar estudantes. Estudantes de graduação, eu posso colocar lá de enfermagem, por exemplo. Como a enfermagem aqui é a maioria. Então, eu coloco lá, minha população são estudantes de enfermagem, eu vou, em um grupo de estudantes, eu vou fazer uma intervenção, que são aulas com simulação realísticas, e vou ter lá um grupo controle, em que eu vou realizar a aula normal, e vou verificar como desfecho a satisfação. Esse artigo da tabela vai ser enviado, Lucas, vou mandar para vocês por e-mail. E aí, vocês vão... Uma das coisas que eu vi lá no exercício, vejam aqui como eu defini os itens da tabela Pico, da minha questão Pico. População, estudantes de graduação, muito direto. Intervenção, simulação realística, controle, aula normal, desfecho, satisfação. Alguns de vocês fizeram lá, porque minha população, eu quero estudar
estudo... A professora Beatriz Guiton. Eu quero estudar pacientes internados numa instituição extremamente abrangente, escrever um texto aqui para definir a população. Na intervenção, a mesma coisa. Eu vou pegar as pessoas, vou fazer... Não, é bem direto. A intervenção bem direta que vocês vão realizar, vocês vão buscar. O controle é a mesma coisa. A satisfação. Teve gente que colocou, eu quero verificar como eles vão se sentir, tal. Não, a gente precisa de uma coisa bem objetiva. Coisas que sejam mensuráveis. Eu suponho que os meus artigos, os artigos que eu vou identificar, eles mensuraram alguma coisa. O desfecho que eu defino aqui, ou os desfechos, são quantidades que provavelmente foram mensuradas nesses estudos que vão aparecer na minha busca. Lembra que eu falei com vocês, na semana passada, esses desfechos aqui dependem da área. Né? A gente precisa fazer uma busca rápida, né? Geralmente, quando a gente trabalha em uma área, a gente já sabe, eu falei isso para vocês na semana passada. Eu que sou da área de terapia intensiva, eu sei quais são os desfechos, né, que são mais utilizados, né, a mortalidade em 29 dias, o tempo de internação, o tempo de ventilação mecânica, então, são desfechos muito utilizados na área de terapia intensiva. Então, para cada área, a gente precisa verificar. Pode ser mais de um desfecho, sim, o espírito. Você pode colocar aqui a satisfação dos estudantes, pode colocar aqui outro desfecho, né? A aprovação. A aprovação. Eu vejo lá como foi a aprovação. Entre o grupo de alunos que tiveram simulação realista, quando eles fizeram a prova, eles tiveram um nível de aprovação maior do que o grupo que teve aula normal. Então, eu posso fazer aqui definir um grupo de desfechos que eu vou verificar. Geralmente, os estudos fazem isso. Eles definem ali 2 ou 3 desfechos de interesse. Eu estou tentando lembrar do trabalho do Lucas. O Lucas tá bem tranquilo o trabalho dele, mas tinha alguma questão aqui no desfecho que eu ia falar que eu achei importante compartilhar com vocês, mas eu não estou lembrando agora. Então, o que a gente vai fazer nessa tabela, saturar agora a tabela, é buscar, pode ser... lembrei o que eu vi especificamente quando eu vi o exercício do Lucas, eu falei, eu preciso comentar isso lá na nossa discussão. Porque o Lucas colocou, não lembro do trabalho dele, que são muitos, mas o Lucas colocou assim, diminuição de tal coisa. Lá, já estou lembrando aqui do exemplo dele. Diminuição da infecção, alguma coisa assim. Não, isso não é um desfecho, porque eu já estou colocando uma tendência. Então, aqui eu coloco desfecho. Quando eu digo diminuição da tendência, redução das complicações. Aqui, tá vendo? Lucas escreveu lá no estudo dele. Redução de complicações. Eu falei, não é esse desfecho que você vai buscar. Você vai buscar complicações. Esse é o desfecho. E você vai verificar nesses artigos se houve uma diminuição, uma redução das complicações ou um aumento das complicações, né? Ou se não teve mudança nenhuma nas complicações. É isso que os estudos vão mostrar para a gente. Mas o nosso desfecho não é diminuição das complicações. Aqui nos alunos, eu não quero verificar o aumento da satisfação dos estudantes. Eu quero verificar a satisfação. Os estudos vão dizer se a satisfação melhorou ou se a satisfação piorou. A Soraya perguntou, e a redução entra na questão da pesquisa? Não entra, Soraya. É justamente por isso que a gente precisa definir bem aqui o desfecho. O que vai entrar na questão pico é o desfecho, né? A satisfação. O meu estudo é que vai responder se essa satisfação foi maior ou se ela foi menor com a intervenção. Quando eu vi não foi só o Lucas que fez isso, mas quando eu bati os olhos lá no do Lucas, eu pensei que eu precisava falar isso com vocês. Então, a gente precisa ser bem direto. Valeu, Lucas. E o que a gente vai fazer agora é buscar, né? Provavelmente aqui a maior parte de vocês já sabe disso, mas nós temos bibliotecas de descritores em saúde, que são palavras padronizadas para que a gente consiga fazer referência aos estudos científicos. Então, eu faço lá um estudo
Por exemplo, aqui estou fazendo um estudo com enfermagem, o DEX, a Janaína já escreveu aqui, por isso que eu falei que a maior parte de vocês já deve ter ouvido falar. Então, a gente tem o DEX, os mais utilizados, o DEX e o MESH. Já deixei aqui aberto. A Lilian está dizendo que o 4G está acabando. Lilian, depois você assiste lá no YouTube. Então, a gente pode utilizar tanto o DEX quanto o MESH, que são bibliotecas de palavras padronizadas para a gente fazer referência aos estudos científicos. São essas palavras padronizadas que vão nos direcionar para os artigos que a gente quer. Então, se eu estou fazendo aqui uma população que são estudantes de graduação em enfermagem, eu preciso de uma ou algumas palavras padronizadas que me levem em direção a esses artigos científicos. Por quê? Lembra que quando a gente escreve um artigo científico, eu vou mandar, Espírito, não se preocupa não, depois eu vou mandar para vocês isso por escrito lá, o DEX, o MES, vou enviar o link para vocês, não se preocupa com isso agora não. Então, se eu quero estudos científicos que envolveram estudantes de graduação, eu preciso de palavras padronizadas, termos padronizados que me levem em direção a esses artigos que envolveram estudantes de graduação em enfermagem. São os descritores, né? Lembra quando a gente escreve um artigo científico, eles pedem para a gente definir, né, os descritores. Então, a gente vai lá e no próprio artigo científico a gente define os descritores que a gente quer associar aos nossos artigos, justamente para facilitar quando alguém quiser fazer a busca. Então, eu preciso de descritores, tanto de estudantes de graduação, que é a minha população, eu preciso de descritores que me levem para a intervenção, que nesse caso é a simulação realística. Eu preciso de descritores, aqui no meu caso, né, como eu tenho controle aqui que é aula normal, né, eu não preciso, né, muitas vezes eu não preciso utilizar isso como um descritor, não preciso buscar um descritor para aula normal. Eu busco um descritor e vejo tudo que vai vir, comparando simulação realística com qualquer outro tipo de estratégia. Aí eu separo simulação realística, o que é simulação realística versus aula normal. Eu seleciono esses artigos para minha pesquisa. E eu preciso também de descritores, de palavras padronizadas para me levar em direção ao descritor do desfecho, a satisfação e aprovação. Então, eu preciso buscar na literatura esses descritores e colocar aqui, nessa tabelinha. Isso que a professora lá chama de saturar a tabela pico, ou seja, eu vou colocar aqui os descritores relacionados com estudante de graduação em enfermagem. Vou colocar nesse outro espaço aqui os descritores relacionados com simulação realística. Nessa terceira coluna, eu vou colocar os descritores relacionados com as aulas normais. E, finalmente, vou colocar aqui os descritores relacionados com satisfação e aprovação. Descritores e palavras-chave, não. Palavras-chave são palavras que não têm padronização. Então, alguns estudos, eles aceitam, mesmo na revisão sistemática, isso aqui é o padrão, né, gente? Se eu quero fazer um padrão, eu utilizo apenas palavras padronizadas, os descritores. Mas, às vezes, a gente vai fazer uma busca, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa, vou dar um exemplo aqui, novamente, gente, como aqui a gente tem 99% de profissionais de enfermagem, fica mais fácil utilizar esses exemplos. Mas a gente tem lá a sistematização da assistência de enfermagem, a SAI. Isso não é um descritor, se vocês forem buscar nas bibliotecas, senão a SAI não é um descritor em saúde, não é uma palavra padronizada. Mas aí, se eu fizer como eu vou fazer, então, uma revisão sobre estudos que utilizaram sistematização? Quero saber, por exemplo, lá, Soraya, que trabalha lá com a sistematização, lá no hospital dela, Soraya quer verificar na literatura os estudos que fizeram lá um antes e um depois, né, da implementação da sistematização no hospital. Ela quer verificar isso na literatura. Se SAI não é um descritor em saúde, ela não vai fazer a revisão? Não. SAI pode ser utilizado como uma palavra-chave. Não é uma palavra padronizada, mas, apesar de não ser um descritor, muitos artigos
eles citam lá a palavra sai, sabendo que ainda não é um descritor. Daqui a pouquinho ele vai virar um descritor. Não vai demorar muito tempo, vai virar um descritor. Por enquanto, não é um descritor. Aí a gente vai lá e realiza a busca utilizando essa palavra, mesmo ela não sendo um descritor, porque como não tem descritor, não tem jeito, eu preciso utilizar uma palavra. E a sai, ela é citada. Eu mesmo submeti no final de semana, submeti lá um resumo para um congresso. Eu estudo sistematização, eu estudo o processo de enfermagem. Então, eu coloquei lá, processo de enfermagem é um descritor, mas eu queria também colocar sistematização. Eu fui lá e coloquei SAI, tendo certeza, total noção de que aquilo ali não é um descritor, mas lá vem dizendo lá, coloca aí de 3 a 5 descritores. Eu coloquei a SAI, sabendo que SAI não é um descritor, mas é uma palavra-chave importante demais para eu deixar de fora. Eu quero que quando as pessoas façam uma busca, elas encontrem o resumo do meu trabalho lá no congresso. Então, eu coloquei, se elas botarem lá na busca SAI, elas vão achar o meu resumo, se Deus quiser. Então, o que a gente vai fazer é o nosso exercício até semana que vem. É a gente buscar nas bases de dados, já vou mostrar para vocês, a gente vai concluir aqui, só falta isso, é a gente buscar nas bibliotecas de descritores, o DEX ou o MESH, os descritores para cada parte da estratégia Pico de vocês, que aí vai depender mesmo, cada um vai buscar as suas palavras. Eu considero essa uma das partes mais importantes e mais trabalhosa, né? A gente leva muito tempo para fazer isso, para fazer uma boa busca de descritores. Quando você pega uma área que a gente não conhece, a gente chega ali no DEX e não sabe. A André está dizendo aqui que eu amo a minha didática. André ela não gosta que eu falo, não. Ela foi minha professora, aí vem dizer que eu tenho uma ótima didática. Aprendi, né? Então, é importante a gente, é difícil quando a gente chega pela primeira vez em uma área que a gente não conhece, a gente abre lá a biblioteca, o DEX, e fica sem saber que descritores eu busco. Então, isso leva um certo tempo mesmo, a gente demora um tempo para conseguir se apropriar. Obviamente, depois a gente vai no piloto automático. Quando você pega uma área, você vira especialista naquela área, a Andréia, a Ada, a gente fez aqui, começou a fazer uma busca. Obviamente, nós estamos na mesma área ali de conhecimento, então para a gente é mais fácil, a gente consegue pensar muito claro nessas palavras. Janaína está perguntando aqui sobre utilizar os booleanos. Ih, ó, a Pérola está aparecendo aí no vídeo. Oi, Pérola. A Janaína está perguntando aqui sobre os indicadores booleanos. Janaína, é a nossa última parte do curso. Então, tudo que a gente vai fazer na próxima quinta-feira, no dia 20, é utilizar os descritores booleanos. A partir dessa tabela pico, vocês vão saturar a tabela pico até na semana que vem. E a partir da tabela pico, eu vou ensinar para vocês como a gente faz. Não precisa pedir desculpa, não. Né? A partir da semana que vem, quer dizer, a partir da semana que vem, não, porque é o último dia, na semana que vem, com essa tabela preenchida com os descritores, eu vou falar para vocês sobre os conectores booleanos, né? E a gente vai utilizar isso para montar a nossa linha de busca. É a linha que a gente vai lá e colocar nas bases para a gente conseguir recuperar os artigos científicos. Então, essa é a nossa última parte. Por isso que eu falei, esse curso aqui é um curso que dá mais trabalho fora daqui, né? A aula é só para dar uns esclarecimentos e depois vocês vão lá fazer. Né? Então, deixa eu mostrar para vocês como vocês vão fazer isso. Né? Vamos lá, deixa eu tirar aqui a tela, que eu vou compartilhar. Vou parar. Isso é a triangulação, Soraya, é isso mesmo. Deixa eu compartilhar, achar a janela aqui. Isso, já achei. Apresentar agora. Aí eu não sei como vai ser. Deixa eu ver se dá para ir uma janela. Acho que vai. Vai aparecer aí o DEX. Para mim não aparece nada.
Me digam se está aparecendo. Uma janela verde. Sim, beleza, obrigado. Então, deixa eu aumentar um pouquinho. Então, essa biblioteca aqui, né? Biblioteca Virtual em Saúde. Então, é a nossa biblioteca de descritores. Então, aqui a gente começa, por exemplo, vou pensar lá em estudantes de graduação. Vou escrever aqui nursing, verificar o que aparece. Não, deixa eu colocar em português. Enfermagem, né? Já que estou falando sobre estudantes de graduação, lá nessa tabela pico que eu defini com vocês, eu coloquei lá que a minha população são estudantes de graduação em isso. A Rosane está falando aqui o site da BVS regional. Esse é gosto, né, Rosane? Eu nem estou mostrando para vocês aqui, mas eles fizeram uma atualização, né? Tá fantástica aqui na BVS. Então a atualização ficou muito boa. Então, como nossa população, naquele exemplo que eu fiz lá, a nossa população são estudantes antes de graduação em enfermagem, eu vou buscar, por exemplo, vocês acham aqui, coloquem aí, vocês acham que é importante lá na população eu colocar a palavra o descritor em enfermagem? Vamos ver primeiro se é. Aí aqui, ó, sim, né, eu faço uma pergunta, essa pergunta aqui é bem óbvia, né, mas é isso mesmo, enfermagem é um termo essencial, preciso colocar lá, né. Então, aqui, ó, vocês podem colocar em inglês, espanhol ou português, né? Vou fazer aqui com vocês em português, mas já vou desconstruir a ideia, porque quando a gente faz a nossa busca em português, a gente limita muito, que a gente pode ter artigos importantes para a nossa busca que só estão em língua inglesa. Então, se eu colocar na minha tabela Pico em português, quando eu tentar fazer a busca, eu não vou recuperar esses artigos que têm o texto apenas em inglês, né, ou apenas em espanhol. Então, eu, por exemplo, faço a minha tabela Pico, aquela tabela que eu mostrei para vocês, quando eu coloco os descritores, eu saturo a tabela Pico com descritores em inglês. Eu nunca faço uma tabela Pico em português. Eu vou colocando todos os descritores em inglês. A minha estratégia de busca, que é o que... Já esqueci o nome dela aqui. A colega perguntou aqui. Já me perdi aqui. Perguntou aqui sobre os descritores booleanos, os conectores booleanos. A última coisa que a gente vai fazer... A Janaína. A última coisa que a gente vai fazer lá na semana que vem é utilizar esses descritores para buscar a nossa linha de busca, para fazer organizar a nossa linha de busca. Então, eu já organizo uma linha de busca toda em inglês. Por quê? Em geral, mesmo os artigos em português ou em espanhol, eles são traduzidos para o inglês. Então, se eu faço uma busca de descritores em inglês, eu consigo recuperar artigos que estão totalmente em espanhol, artigos que estão totalmente em português, artigos que estão totalmente em alemão. Eu lembro que no mestrado, agora no doutorado não, mas no mestrado, por exemplo, tinha um artigo muito importante que ele só tinha no alemão. A pesquisadora lá, ela fez exatamente o que eu estava fazendo no mestrado. Gente, exatamente, usando até a mesma teórica de enfermagem, lá, Marjorie Gordon. Ela fez exatamente a minha ideia. Eu precisava conversar com ela, né? Porque o artigo dela estava todo em alemão. Eu não sei falar alemão, mas os descritores estavam em inglês. Então, quando eu fiz a busca, o artigo dela veio. E eu fui e mandei a mensagem para ela, poxa, você tem alguma versão disso aí em inglês, já que o artigo está todo em alemão? Ela me mandou um texto lá que ela tinha feito, que não era um artigo científico, não tinha sido publicado, mas estava em inglês, então já me ajudou bastante. A Rosane está perguntando se depende da base de dados para pesquisar com o Mesh ou o DEX. Verdade, né? Então, o DEX, algumas bases, por exemplo, o Medline, ele aceita o DEX. Outras bases, como o PubMed, ele aceita o Mesh, né? Então, se a gente vai fazer uma pesquisa no PubMed, a gente precisa necessariamente utilizar o Mesh. Né? Então, aqui não tem muito mistério, gente. Então, coloquei aqui ó, o descritor. O mais difícil é eu chegar nesse ponto aqui.
Eu falo assim, o que eu vou pesquisar lá como descritor da população? Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei, é muito simples. Então, coloco lá enfermagem, ele já me diz aqui, ó, que tem um monte de variações aqui de descritor com enfermagem. Eu vou procurar lá qual que eu quero colocar como educação e enfermagem. Vocês acham importante eu colocar esse descritor aqui? Então, eu posso copiar aqui, no meu caso, eu pego em inglês, vou lá, pego o descritor em inglês, esse descritor eu vou colocar lá como descritor na coluna da minha população. Procuro mais aqui, escola técnica de graduação. Eu não quero escola técnica, eu quero só graduação. Então, isso não vai me importar. Bacharelado em enfermagem, vocês acham que é importante? Aí a gente pega aqui, ó, bacharelado em enfermagem, é um descritor importante para a gente colocar lá na nossa tabela Pico. Então, é isso que a gente precisa fazer durante a semana. Vocês vão vir aqui e selecionar os descritores para cada coluna da estratégia Pico, né? Aí vamos lá aqui, eu não lembro se ir para uma nova consulta. Eu não lembro se simulação é um descritor. Eu acho que é, porque eu coloquei isso em um trabalho aí agora há pouco. Isso, simulação de doença, simulação por computador, não é? Simulação... Ah, eu não falei também, mas ó, tem uma definição aqui do descritor. Então, vocês podem ver o descritor e olhar aqui para verificar. Esse caso aqui não é. Simulação do paciente. Ah, esse é legal. Esse é um caso legal, que a gente pode utilizar. Simulação do paciente. A gente pode colocar lá como descritor, né? Então, é basicamente isso aqui. A outra biblioteca que a gente vai utilizar, que a gente pode utilizar, é essa aqui. É o Mesh, né? Que é a mesma coisa. O Mesh, eu gosto dele, como eu faço as buscas, novamente, da mesma maneira como eu falei para vocês, com os estudantes, eu já faço a tabela toda em inglês e eu utilizo o Mesh, né? Então, como geralmente os tipos de bases que eu vou buscar os meus artigos, eles são bases que precisam do Mesh. Então, já treino os alunos para utilizar o Mesh. Só mostro para eles lá o Dex, mas a gente já faz a busca dos descritores aqui no Mesh. Então, o Mesh, obviamente, ele é em inglês, né? Então, a gente coloca aqui, por exemplo... Quando a gente coloca aqui um radical, ele já mostra para a gente aqui o meu navegador ele tá traduzindo aqui o negócio para o português, mas não aparece, não sei por que isso. Na hora que eu liguei não estava traduzindo não sei porque ele começou a traduzir agora, mas quando vocês forem fazer isso, vocês vão ver que vocês colocam aqui o radical em inglês e ele mostra lá os descritores que tem aquele radical. Eu acho mais fácil, né? Desde que a gente coloca uma palavra ali, ele já dá uma lista. O que eu preciso fazer é clicar em cada uma das sugestões que ele dá e verificar a descrição, para ver se aquele descritor é exatamente o adequado para eu colocar lá na minha tabela Pico. E aí, recapitulando, então, tudo que a gente tem para fazer de hoje até semana que vem, para a gente concluir a nossa linha de busca, que é o que a gente vai fazer na semana que vem, nós vamos, vocês precisam durante essa semana olhar para o estudo de vocês, não precisa fazer isso hoje ou amanhã, vocês podem até fazer para amadurecer a ideia, mas eu só vou enviar o link amanhã no final do dia ou no sábado. Vocês precisam, porque eu vou enviar o feedback para vocês, então vocês precisam pensar um pouquinho em que tipo de estudos vai vir na busca de vocês. Se a busca de vocês vai fornecer estudos experimentais ou estudos observacionais. Então, deem uma olhada na estratégia que vocês fizeram e pensem, o que vai vir daqui? Estudos experimentais ou estudos observacionais? Gente, isso para mim já é um avanço muito grande. Quem conseguir fazer isso, esse tipo de conhecimento aqui eu falo com muita tranquilidade. Não é um tipo de conhecimento que a maior parte de nós tem. Eu vejo muita gente fazendo revisões sem ter noção do que vai obter nessas revisões.
e obtém uns estudos e sai juntando tudo junto. Os estudos mais coerentes, quando vocês pensem assim, o estudo de vocês vai ter sim, Fabiana. Obrigado por ter lembrado, que eu esqueço mesmo. Os estudos, uma boa revisão são aquelas nas quais os estudos primários que foram incluídos são muito parecidos. Então, quando vocês fizerem esse exercício, vocês pensarem, olha, meu estudo, minha busca, ela deve retornar, ela deve me dar como retorno estudos experimentais. Isso vai dar uma clareza para vocês quando vocês forem realizar a busca. Se vier um estudo transversal na busca de vocês, mesmo que ele diga lá que obteve o desfecho que vocês querem, vocês vão falar, não, a minha busca ela foi feita para me dar estudos experimentais. Esse estudo aqui transversal eu não posso incluir. Ele está dizendo que obteve o mesmo desfecho, mas não é o que eu quero. E façam esse exercício. Vocês vão olhar que tem revisões que misturam um monte de tipo de artigo, porque o autor disse que teve aquele desfecho. Isso gera o que a gente chama de viés, né? Porque eu estou comparando coisas diferentes. Eu como banana e eu junto banana e maçã no mesmo bolo, porque os dois são doces. Banana é doce, maçã é doce, mas são frutas diferentes, né? As duas têm frutose, né? Mas uma banana, a outra é maçã, né? É a mesma coisa de eu pegar lá um estudo experimental e um estudo transversal, e aí vira lá um balaio lá confuso, né? Isso gera um viés muito grande. Lembram aquela simulação, brincadeira que eu fiz lá com a papaína e o AGE? Que aí eu fiz lá, simulei lá 3 estudos muito parecidos. Que aí cada um dizia lá, a papaína aumentou o tecido de granulação em 5%, outro aumentou em 10%, outro aumentou em 15%. Eles eram muito parecidos, eram estudos experimentais muito parecidos. Se eu pego estudos muito díspares, né, com um delineamento muito diferente, esse viés vai aumentar muito. Então, não é desejável que a gente faça isso. E vocês só vão conseguir fazer isso quando vocês tiverem clareza de que tipo de estudo vocês querem obter com a estratégia de vocês. Me deem só, eu vou tirar minha tela, me deem só 1 minuto, eu já deixei o arquivo aberto aqui para eu copiar